Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse é o seu podcast Expatriada na Terapia. E no episódio de hoje vamos falar sobre orgulho, sobre pride. Pride de ser você morando fora. E eu quero começar de um jeito diferente o episódio de hoje, te fazendo uma pergunta. Você sentiu que podia ser mais você mesma, assim, na sua originalidade, na sua autenticidade, depois que você mudou do Brasil? Depois que você foi morar fora? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Muita gente experiencia isso, que a partir do momento que sai do Brasil, consegue assumir uma personalidade. Assumir não uma personalidade criada ou falsa, mas uma personalidade ou um verdadeiro eu que estava escondidinho lá no fundo. E pode ser por medo do julgamento, medo do que a família, os amigos, a igreja, a sociedade, a cidade em que nasceu iria pensar sobre si, ou até mesmo para poder caber, se encaixar, pertencer na tua família, né? Ou porque as consequências de ser você, pelo menos na sua cabeça, você ia acabar perdendo muito mais do que ganhando. E aí, eu tô sim falando sobre assumir a sua sexualidade, mas também assumir a sua personalidade, a sua autenticidade de quem você é. E aí, quando você pensa sobre isso, não tem como deixar de pensar a sensação de que moldar para caber, muitas vezes, é no jeito de vestir, a maneira de você se expressar, a tua visão política, a sua visão de mundo, de como você interpreta o mundo. E aí também vem questão de sexualidade, quem que você quer amar, quem que você se sente atraído, percebe? E aí quem passou por isso tem a sensação de que sair do Brasil foi a primeira vez que pôde ser 100% você. Ser completamente você sem filtros. E aí não tem como eu deixar de lembrar quantas vezes eu já ouvi minhas clientes chegando no consultório para terapia e dizerem que, nossa, aqui ninguém me conhece. Quando eu mudei do Brasil, vim morar no exterior, eu tive a sensação que eu podia assumir qualquer personalidade. Se eu falasse que meu apelido era Joy, XPTO, né? Que todo mundo ia acreditar. Que se eu me vestisse assim ou assado, que eu sempre tive vontade, que ninguém ia me julgar ou achar que eu tava inventando, ou que eu tinha mudado, ou que ia achar estranho. Então, eu podia criar uma nova personalidade. E aí, mulher, eu te digo, se você já teve essa sensação, não é que você criou uma nova personalidade, mas sim você se permitiu ser você. Se permitiu sair dos moldes que foram criados para você, onde você estava tentando se apertar para caber naquela caixinha. Que seja porque tinham muitas coisas a perder se você fosse tão diferente. Às vezes a sua família ia te julgar, os seus amigos iam te julgar, você ia chamar muita atenção no teu trabalho, na tua cidade, e uma atenção que não necessariamente seriam olhares bons para você, mas sim de julgamento. E a gente não pode negar que até no Brasil, apesar de todas as mudanças e evoluções, que seja a roupa, a tatuagem, a sexualidade, quem você ama, a maneira que você decide viver, se vestir, teu posicionamento político, muitas vezes sim, tem ali uma carga, um preço a ser pago, não é mesmo? E quando esse preço a ser pago é muitas vezes vinculado à aceitação e o pertencimento à sua família e amigos, isso pesa. Apesar da gente querer pensar que eu não ligo pra nada nem ninguém, mas todo mundo quer fazer parte de uma sociedade, principalmente ser aceito ou ser o orgulho do pai e da mãe, ter os seus amigos ali, que é aquela sensação de você ter onde você pisar, a tua origem, aonde que você pode voltar, né? Então, o preço a ser pago, quando você olha e você tá naquela realidade, morando no Brasil, ele parece ser muito caro e muito difícil.
Agora, quando você pensa em sair do Brasil, talvez não tenha nem sido a primeira coisa ou uma das primeiras coisas que se passou pela sua cabeça de vou sair do Brasil porque aí eu posso assumir a minha sexualidade ou eu posso assumir o meu jeito de viver. Talvez não foi isso. Né? Talvez foram outras razões, mais segurança, aprender a língua, poder estudar, mais oportunidade. Mas aí você rompe tantas barreiras para fazer esse movimento de mudança. Se tornar imigrante faz você deixar tanta coisa de lado e passar por tanto obstáculo, que aí quando você chega aqui, você fala, o que é agora isso? De poder, perdi tanta coisa, deixei tanta coisa de lado, tô tão longe. Pera lá, tem uma delícia aqui também. Quem tá vendo se eu vou ser isso ou não, não é mesmo? E aí, muitas vezes, é aí, mulher, que você se permite ser você. E aí, sim, amar quem você quer amar, se vestir como você quer se vestir e até sair dos padrões de uma sociedade que é aquele crivo, né? De você tem que se formar, aí você entra na faculdade, você compra um carro, uma casa, você casa, tem filho, aí você progride de carreira e não necessariamente nessa ordem, mas mais ou menos seguindo isso daí. Isso aí é sucesso. Aí quando você vai e assume esse novo papel de imigrante, você vê que, nossa, tem tantas outras perspectivas do que é sucesso, do que é se dar bem na vida. O que é tanto no Brasil que, você tem que casar, ter filhos e comprar uma casa. E aí quando você vê outras nacionalidades, outras religiões, você fala, nossa, tem gente que nem pensa nisso. Que outras coisas são mais importantes. E aí você acaba se permitindo até se questionar de novo e ver, peraí, o que é importante pra mim? Quem sou eu? O que eu gosto? O que realmente eu quero? É vestir essa roupa? É sair com essas pessoas? É ser amigo dessas pessoas aqui? É trabalhar, ter carreira, sucesso em banco? Ou é eu ganhar esse salário, trabalhar com a minha arte aqui que eu gosto, me vestir desse jeito que eu quero, expressar minha opinião política, amar quem eu tenho vontade? Sabe? Ao invés de pensar em seguir o crivo que estava todo mundo seguindo e parecia o certo, que você ia destoar muito da tua família, ou dos seus amigos, da sua cidade, se fizesse algo diferente. Porque você tinha muito a perder, né? Estando tão perto lá no Brasil, tem o pertencimento, tem a aceitação, tem até a questão mesmo do medo da sua segurança física mesmo. Quando a gente fala sobre o grupo LGBT+, aqui, não tem como a gente negar que o Brasil, o índice de assassinato, né, de morte de trans, de gays, de pessoas do grupo LGBT é gigante. Pessoas que ainda são, sim, expulsas de casa, pessoas que são, sim, boicotadas no trabalho. Isso existe, é uma realidade. Mas aí, mulher, hoje eu não quero pesar o clima. Hoje eu quero falar sobre as razões para você, mulher, você, homem, LGBT, ou até mesmo se você não faça parte do grupo, para você ter orgulho. Eu quero falar aqui de razões para você ter orgulho de ser você. A primeira razão é só você sabe o preço que você pagou para estar aqui, para ser 100% você, ou pelo menos mais você do que você era no Brasil. Só você sabe a dor e a delícia, as renúncias que você teve que fazer para deixar de se apertar e caber num molde de uma sociedade ou da tua família, para você assumir quem você é na dor e na delícia. Então, tenha orgulho de você. O segundo ponto é pela coragem que você teve de encarar o novo. E eu diria nem só de encarar o novo, mas o desconhecido mesmo. Porque você não tinha garantias de que seria bom ou que teria menos prejuízo do que as tuas versões anteriores. E você mesmo assim foi lá e largou a versão que os outros esperavam que você seria. Você saiu do roteiro que a tua família, que a sua sociedade, que o teu bairro, que a tua escola, os seus amigos de infância criaram e sugeriram para você.
E aí vem muito uma memória, assim, que vem de vários clientes também que trazem em terapia, é quando começam a se descobrir, se entender gay ou parte do grupo LGBT, bissexual, pansexual, seja o que for, que começam a já pensar, nossa, mas tá, eu tô saindo dessa caixa, mas eu também não sei exatamente o que eu sou. Eu quero te lembrar uma coisa, mulher, homem, seja lá o que for, que cuidado para não sair de uma caixa, de um molde, e aí você começar a, com o mesmo afinco, a se cobrar a entrar em outro, sabe? E de você saber qual das letras você é, porque eu lembro até de uma cliente me dizendo, falando assim, ok, eu gosto de mulheres, eu entendi que eu gosto de mulheres. Mas assim, eu tenho essa atração e aí eu vou ser igual esses homem macho heterotóxico? Eu não posso ser assim. Como isso? Olha a pressão que se coloca para você já conseguir encontrar exatamente quem você é e como você vai se expressar. Calma, não é mesmo? Que pressão é essa? Você sai de um molde que te pressionava, que te oprimia, que era tóxico com você, sobre quem você deveria ser, como você deveria se expressar. E aí você vai lá, vai se colocar em outro? Vamos dar um tempo para você descobrir o que você é também, quem você é, como é que você se expressa, sabe? E se isso não é coragem de você sair de um padrão que te colocaram e descobrir quem é essa sua nova versão, ou essa versão que sempre esteve aí, só que esteve escondida e oprimida, se isso não é coragem, eu não sei o que é. Porque coragem não é a ausência do medo, né, mulher? Coragem é você ir com medo mesmo. É você ir descobrindo. É você tá ali, ó, com um facão na selva, abrindo, né? Uma clareira para você passar e descobrir, e se descobrir, sabe? Então, essa é uma maravilhosa razão para você ter orgulho de você, dessa sua coragem, apesar do seu medo, apesar das suas incertezas, de você não saber explicar o que você sente. Então vamos sentir orgulho disso? Quando eu era, eu ia falar quando eu era jovem, né? Eu sei que eu ainda sou jovem, mas uns 13 anos atrás, eu fiz uma tatuagem aqui, que é um ponto de interrogação. E aí eu ia falar isso pra você, é ter a coragem de abraçar o ponto de interrogação, sabe? Eu fiz essa tatuagem pensando que quando eu era adolescente eu queria ter todas as respostas. E aí quando eu tava nos meus 20 anos, eu comecei a entender que na verdade eu teria que abraçar as perguntas. Então eu te convido a isso aí. A abraçar o ponto de interrogação talvez que esteja na sua sexualidade ou no quem você é, mesmo que não tenha a ver com a sexualidade. E para você ter orgulho dessa sua coragem até de assumir o que é que você não sabe, mas pelo menos assumir ali o que é que você não serve mais. Não serve mais essa caixa, não serve mais isso daqui que antes você se apertava para caber, sabe? Você assumir que, ok, ó, é isso. Eu vou querer assumir quem eu sou, a minha personalidade real, o ser eu mesma. E o que é, né, pro imigrante ser ele mesmo? A gente já teve que deixar de lado tanta coisa. A gente não tá mais no nosso país, não tá mais na nossa zona de conforto, que nem era tão confortável, mas querendo ou não, tinha ali uma sensação na cabeça de que poderia ser mais confortável, né? Que se tudo desse errado, a gente podia voltar pros nossos pais, pra casa da nossa avó, seja lá o que for, né? Então a gente assumiu desconfortos. E aí o que é? Eu acho que é por isso que muita gente sai do Brasil e se assume gay, se assume trans, e tem tantas políticas maravilhosas aqui, inclusive, que permitem, né, que isso aconteça. Eu acredito muito que Dublin, Irlanda, eu vou falar pela experiência que eu tenho, é um lugar que abraça e acolhe esses grupos. E eu fico muito feliz por isso. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho do irlandês. De ter menos preconceito, pelo menos. Não vou dizer zero, né? Mas menos preconceito. Então, mulher, tenha orgulho. Orgulho da tua coragem. E o outro ponto que eu queria dizer, te lembrar para ter orgulho, é você parou de pedir permissão para existir.
Você foi lá e fez. Então você usa a roupa que você gosta, você ama quem você quer amar, você prioriza o que é prioridade pra você. Se for sim comprar uma casa, tu vai correr e comprar uma casa. Se for comprar um carro, vai comprar um carro. Se for viajar o mundo, vai viajar o mundo. Se for sim aprender língua, você vai aprender. Se for priorizar sua carreira, tu vai priorizar. Se for ter filhos, que você tenha filhos. Mas você vê, parar de pedir permissão pra a tua existência. Que se você quer amar diferente do que a sua mãe esperava, você vai amar. Olha que forte, que forte. Tem muitas razões aqui para ter orgulho. E que você não tenha orgulho apenas nesse mês, que você tenha orgulho aí todos os meses do ano. É um orgulho da comunidade, é um orgulho de ser imigrante, é um orgulho de ser resistência, é um orgulho de ser mulher. E esse episódio aqui a gente pode pensar muito em autenticidade, pertencimento, identidade, a aprovação do interno e do externo, mas eu quero me apegar mesmo o orgulho que eu quero que você sinta de você. Que nem todo mundo vai entender as escolhas que você fez, nem todo mundo vai entender quem você quer ser ou o que você quer fazer, o que você gosta, o que você se tornou, quais foram o porquê das suas renúncias lá no Brasil e o preço que você paga para estar morando longe. Mas que depois de tudo que você enfrentou para chegar aqui, que você tenha orgulho de quem você é, um orgulho de si. Porque teve um preço que você pagou. E quem sabe a dor e a delícia disso é você. Então honra você, honra as suas escolhas. E celebra. Porque eu entendo que a gente quer ser orgulho dos nossos pais, o orgulho de alguém. Mas mais do que isso, que você se satisfaça em ser o teu orgulho. Ok? E se você escutou o episódio até aqui, coloca aqui embaixo orgulho, né, de ser quem eu sou. Orgulho, pode colocar a bandeirinha do LGBT, pode colocar o coraçãozinho amarelo da nossa comunidade, mas que a gente tenha orgulho de quem a gente é. Imigrante, mulher, LGBT, seja o que for. O orgulho do que você fez e faz para ser você. E se você gostou desse episódio, compartilhe esse episódio para outras pessoas, pra gente encontrar a nossa comunidade de mulheres expatriadas pelo mundo e compartilha lá no Instagram, que me ajuda muito também. E te vejo aqui toda semana, quarta-feira, com um episódio novo para falar sobre um tema para você, mulher que mora fora do Brasil.